E ó, o Botafogo que tá sem técnico desde o ano passado, né? Tá vivendo tipo um período sabático, né? Ele largou tudo, talvez não se classifique no Campeonato Estadual, já perdeu a Supercopa, tem o Racing aí pela frente. E aí teria o Vasco Matos, isso mesmo, o técnico do Botafogo, o nome dele é Vasco, seria Vasco, mas agora tem uma reviravolta, o cara não vem mais, Danilo Lavieri. Nem o Vasco topou o Botafogo. Vou te confessar que eu não tinha lido essa matéria, foi agora, 7h31, é novidade para mim, é uma baixa importante pro Botafogo, né? Porque o Botafogo tinha, como você disse, estava demorando para achar um treinador. Aí quando encaminhou, ele decide rejeitar agora de última hora. É uma baixa importante. Eu fiquei ontem, quando eu vi a notícia encaminhando, sabe o que eu fiquei pensando, Tirone? Nas manchetes que teríamos que fazer com a palavra Vasco e Botafogo. Então imagina, Vasco reclama de arbitragem que prejudicou o Botafogo. Você fala, ué, o que está acontecendo aqui? Na vitória na derrota contra o Vasco, Vasco reclama da arbitragem. Exato. Aí a gente ia ter que, obviamente, usar a palavra Matos, né? Usar o sobrenome, outro sobrenome. Mas, assim, eu não sabia, tô vendo agora pela reportagem do Bruno Andrade, e aliás, que Bruno Andrade de mercado da bola, tem uma coisa que a gente não pode duvidar, quando o Bruno fala de mercado da bola, ele tá certo. Então, é uma baixa importantíssima pro Botafogo não ter esse acerto, porque é o que a gente fala há muito tempo, né? Não é a questão de um treinador para resolver o Carioca, para resolver a passagem ou não para a próxima fase. Não, é para definir os próximos passos de temporada, para definir que tipo de reforço que vai chegar. Tem até agora, dia 28, a janela fecha. Claro que o Botafogo já tem feito movimentos importantes, tem posto bastante dinheiro em contratações, independentemente de quem vem o técnico e tal. O elenco do Botafogo titular sofreu baixas importantes, mas ainda é um time que pode ser competitivo. Mas é muito difícil você fechar um planejamento sem ter um treinador. Inclusive o Rollheiser, que foi para o Santos, ele falou disso, né? Falou que para ele pesou o fato de o Botafogo não ter treinador. Então a gente tem um exemplo claro de que isso faz diferença para um planejamento de um time de não ter um treinador. Porque de repente chega um técnico que não gosta do A, do B, do estilo do A, do B. Isso faz diferença no planejamento. E a partir do momento que o treinador agora recusou o Botafogo, começa de novo um trabalho aí de busca do scout, do Botafogo, do Textor e companhia. Essa manchete já está pronta, né? Vasco recusa o Botafogo. Se vocês quiserem usar, usem à vontade aí, jornais, internet e tal. Vasco recusa o Botafogo. Agora, falando sério, ô Casão, esse negócio é absolutamente bizarro, independente do nome do cara, não é isso a questão. O fato é que o Botafogo está há 2 meses sem treinador. Simplesmente isso. E está contratando jogadores. E se o cara chegar aqui e fazer, eu não gostei desse que vocês contrataram. Não é louco isso? É algo que a gente não viveu no futebol brasileiro. Então, o lance na história. O Botafogo não está sem treinador. Ele está sem dono. O Botafogo, o dono abandonou. Então, a situação é muito mais crítica, porque o dono está se dedicando a um outro time que ele tem, né, que está em situação crítica por fair play financeiro, essas coisas todas, pode ser até rebaixado lá na França, que é o Lyon, né? Então o Textor não está nem aí pro Botafogo. Tá lá pensando no Lyon. Inclusive, ele não está nem aí pro Botafogo, já começou, agora foi em janeiro, não é agora. Quando foi embora Luiz Henrique, Almada, Tiquinho Soares, Júnior Santos, todo mundo foi embora. E ele não repousa à altura. O Botafogo, hoje, eu quero repetir uma coisa que eu falei, que muitas pessoas na internet estão modificando para ficar uma manchete mais interessante. Eu não falei em nenhum momento que o Botafogo é o time mais fraco dos grandes. Não falei. Eu falei que o Botafogo está bem mais fraco do que era antes, do que era no ano passado. O time de hoje é muito mais fraco do que foi aquele time que foi campeão. E o Botafogo é mais fraco que o Flamengo, como a maioria dos times são mais fracos que o Flamengo. Agora, o Botafogo bate de frente. Dá para jogar com o São Paulo, com o Corinthians, dá para jogar com o Santos. Enfim, dá para jogar contra vários times. Mas tem alguns times que são superiores. Agora, comparando os dois Botafogos,
o ano passado e de hoje, é muito enfraquecido. Mas o problema maior é esse que eu estou falando. O Botafogo está sem dono, o dono abandonou. Na reportagem do Bruno Andrade aqui sobre a recusa do Vasco, tem ali o que seria a explicação para essa reviravolta. A questão é a seguinte: pesou contra o negócio, primeiramente, o fato de o Glorioso não ter dado as garantias necessárias para o Vasco ter a equivalência do seu nível de treinador, da UEFA A para a UEFA Pro, junto à Conmebol, o que implicaria em obstáculos para dirigir a equipe, por exemplo, na Libertadores e no Mundial de Clubes. E o acerto foi abortado de vez quando o investidor norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, tentou fazer nas últimas horas alterações no contrato verbal combinado com o português, cuja validade seria até dezembro de 2026. Então, foi isso que pesou, Danilo. O Textor na hora falou assim, não é bem assim, a história não é bem essa, e teve essa história, o Botafogo não deu garantias para o treinador sobre licença A, licença Pro. Poderia ter problemas para dirigir o Botafogo em algumas competições. Olha que loucura. Tem algum caso, me ajudem aí, se você que era alguém que assinava a súmula pelo outro, porque não tinha licença, agora na Libertadores passada, daqui a pouco me vem a cabeça de um time brasileiro, isso assim, teria como driblar, né, se o auxiliar tiver, aí você pode ficar no banco, você é inscrito como auxiliar, enfim, a questão da súmula. Agora, mudar o contrato no acordo verbal, assim, você propõe uma coisa e na hora de colocar no papel você muda o que você propõe, aí é uma loucura, né? Aí nem parece que é o Textor que negocia tanto, que põe milhões e milhões, aí realmente é algo inimaginável para um dono de time, né? Muito louco, e aí acho que o Casão resolveu bem, né? O Botafogo não tem técnico, não é questão de não ter técnico, ele não tem dono, ele tá simplesmente parece que tá largado aí, as traças, esperando, achando que vai acontecer a revolução que aconteceu no ano passado. Lembrei, o técnico chegando no meio do ano. Oliveira, viu? O Antônio Oliveira, no Corinthians. Ele assinava como auxiliar a súmula, porque ele não tinha a licença necessária. Perfeito, tá aí a lembrança então.